hoje o nosso querido Marco Juver vai trazer para nós o estudo, o Espiritismo e a Semana Santa. É isso aí. Ou seja, a Semana Santa na visão espírita, né? Como nós devemos encarar a Semana Santa na visão racional e lógica da doutrina. Antes eu já adorava fazer estudo aqui às sextas-feiras. Agora com a Angelina no teclado ficou melhor ainda, né? E aliás, época de feriados como Natal, Páscoa, né? Semana Santa também, já não abria mão das reuniões, porque o ambiente espiritual da nossa casa é bem diferenciado de outros dias. Quem chegou um pouquinho mais cedo, ficou apreciando as canções preces que estavam sendo colocadas aqui pelo Paulo, perceberam que o ambiente é diferente, as vibrações são diferentes. Não é porque tem pouca pessoa, o quantitativo é menor, não. É a vibração da casa nesses feriados considerados santos lá fora, né? Que para nós são religiosos, traz uma diferença na atmosfera fluídica da nossa casa. Então eu sempre peço quem está programando aí as palestras, agora parece que é o Afrânio, né? Para me colocar sempre nesses períodos de feriados, porque só a gente que está aqui sempre é que sente essa vibração da equipe espiritual de Eurípides. E hoje nós vamos tentar colocar para vocês o significado verdadeiro da Páscoa para nós espíritas, né? Nós que aguardamos por quase 2000 anos o Consolador prometido por Jesus, que iria explicar tudo aquilo que ele queria falar naquela época, mas que a gente que estava naquela época não tinha ouvidos para ouvir. Então ele prometeu o Consolador para explicar tudo, contextualizar. O espírita não é proibido a nada, pode ler tudo, pode tocar em qualquer assunto, pode questionar, pode perguntar à vontade, pode ter dúvidas à vontade. O importante é que ele saia esclarecido através das obras, não só de Kardec, do Pentateuco kardeciano, como as obras consideradas subsidiárias, de apoio, que são as obras do nosso querido Chico, de Emmanuel, com André Luiz, esclarecendo, complementando tudo aquilo que Kardec já nos deixou como fonte primária dos nossos estudos. Mas para falar desse período que a gente está atravessando, na comemoração cristã da Páscoa, nós temos que voltar mais muito, muito atrás no tempo. Na época em que uma constelação chamada Cocheiro, numa estrela chamada Capela, passou pelo mesmo processo que a Terra está passando agora, que nós estamos entrando agora no estágio de regeneração. O planeta Terra está se modificando. Já começou o processo. Muito antes do início do século XXI, já iniciava-se o processo de provas e expiações para a regeneração. Já estamos nesse processo. Espíritos já estão encarnando aqui para facilitar essa transição, para nos ajudar nessa proposta de mudança na hierarquia do planeta, em relação aos espíritos também que estão chegando aqui. Recentemente nós tivemos em Sacramento e obtivemos a mensagem dos médiuns lá da casa, pela equipe de Eurípides Barçanufo, que esses espíritos já estão chegando em grande quantidade. Muitos deles, daqueles que nós aprendemos a ler pelo Chico Xavier, autores das obras do Chico. André Luiz já está se preparando. Eurípides já está programando o seu retorno à Terra. Então, esses espíritos e outros tantos virão para consolidar, para efetivar essa transformação, esse processo de provas e expiações para a regeneração. Então, esse mesmo momento que a Terra está vivendo, Capela estava passando. Há muitos, muitos anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, ela estava passando por esse momento. E, infelizmente, sempre nesse processo de evolução planetária, muitos espíritos que habitam esses orbes teimam em não crescer moralmente, espiritualmente,
atrapalhando a evolução do planeta. E como Deus, nosso Pai Criador, é tão bom, não esquece nenhum de nós, para não prejudicar aquele planeta e para que aqueles que insistem em fazer o mal não se percam mais nos seus crimes, nas suas perseguições, na sua vingança, no seu ódio, eles são retirados daquele planeta e enviados para um quase que semelhante, um pouquinho mais inferior do que aquele que ele saiu, para ali poder dar prosseguimento à sua evolução moral e ajudar com a sua inteligência aqueles que ainda são pequeninos naquele planeta que eles foram exilados. Assim aconteceu com Capela, assim 4 grandes povos foram formados na Terra, oriundos daquela mesma constelação de Cocheiro, vieram. Se não me engano, o André Luiz nos diz que são quase 8 anos-luz que nos separam, Capela da Terra. E esses espíritos foram trazidos para cá e se dividiram em 4 grandes povos. Os arianos, que é basicamente o povo europeu, o povo hindu, que é o povo asiático, também perfilados lá pela Ásia, os egípcios, que ficaram no norte da África, e os israelitas, ou judeus, que ficaram na Palestina. Basicamente 4 grupos, 4 povos, completamente diferentes um do outro, respeitando aquela formatação espiritual que aqueles espíritos já traziam de Capela. Então a gente vai ver que no povo hindu ainda existia uma concepção muito inteligente da reencarnação, entre aspas, né? Porque o hindu até hoje acredita que a vaca é um animal super sagrado, que pode reencarnar até no animal, a gente pode reencarnar no animal. Ainda tem essas deturpações, mas a certeza da reencarnação já estava bem clara ali. Os egípcios, com a sua inteligência na matemática, nas ciências, né? Inclusive aceitando também a sobrevivência do corpo, mas ele confundia um pouco as coisas. O corpo tinha que ser o corpo perispiritual, espiritual, e não o corpo físico. Ele confundia ainda essas coisas, por isso que ele mumificava. Se a gente for ver a história do povo egípcio em relação ao porquê das mumificações dos grandes faraós e das grandes personalidades do Egito, é porque eles acreditavam que aquele espírito iria voltar, mas naquele mesmo corpo. Por isso que dentro das pirâmides ficavam todos os bens pessoais do faraó, inclusive os escravos, que eram colocados vivos ali para receber o faraó quando ele estivesse voltando naquele corpo. Quer dizer, era um pensamento ainda reencarnatório, mas bem primitivo. Mas o único povo que ainda detinha o conhecimento da chegada de um único ser que poderia nos ajudar na evolução efetiva do planeta, ou no monoteísmo, que era a característica do povo judeu lá da Palestina, reencarnou com essa função, inclusive, de receber Jesus. Era dos 4 povos o mais preparado para receber. E outra vez nós citamos também Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, dizendo que aqueles espíritos que ainda estavam em crescimento, oriundos do próprio planeta Terra, era a raça negra, dos africanos, e a raça vermelha, que é dos indígenas, segundo eles, ainda características de um povo ainda em crescimento, dentro daquele contexto ainda bem remoto, bem simples do que é a verdadeira entendimento das coisas do mundo espiritual e sobre a criação, sobre Deus. Os índios, as tribos africanas, inclusive aquelas mais primitivas, dos canibais, etc., eles acreditavam numa força divina, numa força fora do comum, que os homens não poderiam executar. E colocavam isso para as tempestades, para o aparecimento das chuvas, do sol.
de qualquer época do ano em que eles viviam, da noite, tudo tinha um Deus, tudo tinha uma conotação de endeusamento para aquilo que eles não conseguiam explicar. Até o próprio canibalismo, que hoje já não existe mais, como existia na formação do nosso planeta, nas tribos mais primitivas, eles acreditavam, de forma quase que infantil, inocente, que comendo a carne do inimigo, eles ficariam tão fortes quanto eles. Então eles não faziam isso apenas para matar, não, eles queriam ficar tão fortes e inteligentes quanto o inimigo, comendo a carne deles. Com a evolução, a gente foi, com a evolução até da ética e da moral, fomos deixando de lado essas coisas. Mas, e o povo ariano, que eu estava esquecendo? O povo ariano talvez fosse o mais revoltado dos 4 povos de Capela, porque eles tinham a certeza que tinham perdido um verdadeiro paraíso. Eles sabiam na sua memória espiritual que algo grandioso, belíssimo, tinha sido perdido e tendo que, por castigo, segundo eles, reencarnar num planeta tão primitivo quanto a Terra. Daí todos aqueles bárbaros que a história conta, seja eles germânicos, arianos, todos eles eram revoltados pela condição que tinham como reencarnados aqui na Terra, e por isso dizimavam, matavam, acabaram com quase todo o norte da Europa. Todos aqueles grandes conquistadores, bárbaros, eram descendentes do povo lá de Capela. E o único povo, portanto, que estava preparado para receber Jesus era o povo judeu, que também se perdeu dentro das suas do seu fanatismo, das suas crenças exacerbadas, se deixando levar pelo orgulho e pela vaidade de ser o povo escolhido por Deus. Mas isso já é uma outra história. Portanto, o povo judeu, o povo da Palestina, recém-liberto, isso há 2000 anos antes, quando falo recém, é 2000 anos antes de Cristo, que foi a libertação efetiva do povo egípcio. Daí a comemoração da Páscoa por eles, que era chamado em hebraico dessa maneira aqui: Pessah, né? Pessah, que significa passagem. A passagem, o que? A travessia pelo Mar Vermelho, para a conquista da Terra Prometida, que também significa libertação, passagem ou libertação daquele povo escravo por mais de 400 anos pelos egípcios, libertado por Moisés e levados até a Terra Prometida. Pessah é a comemoração da Páscoa judaica, e a Páscoa já existia historicamente quando Jesus nasceu. Portanto, se a gente também compreender o contexto da terra judaica, do povo judaico, em relação às suas conquistas, às suas batalhas, às suas derrotas, e no momento que Jesus nasce, está aprisionado agora pelos romanos, se a gente, portanto, entender o contexto geográfico, político e religioso daquela época, nós vamos entender o porquê que Jesus teve tanta dificuldade de estar entre nós. Foi um período difícil, conturbado, violento, mas que foi escolhido por ele, por ser o momento ideal de colocar a sua semente de paz, de amor, de perdão, de tolerância para com as diferenças. E isso vale até para os dias de hoje. E veja bem, já passaram 2000 anos e a gente ainda não entende Jesus, não entende os seus ensinamentos. Aliás, o Espírito Jesus, a gente nem tente entender. Nós não temos condições nenhuma de entender a importância e o significado desse Espírito, que já na criação da Terra era Jesus. Ele é o governador do planeta, co-criador juntamente com Deus, nosso Pai,
E nós temos essa certeza nos estudos que Kardec nos coloca, que quando atingirmos o mesmo estágio que Jesus está hoje, espírito puro de primeira ordem, aquele na primeira escala evolutiva da ascensão do espírito imortal, nós seremos co-criadores para com Deus. Iremos trabalhar ao lado de Deus, conheceremos Deus, coisa que é dificílimo da gente explicar isso hoje. E Jesus já estava nesse estágio há mais de 7 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi criada. E vocês acham que ele parou de evoluir nesses 7 bilhões para cá? Continua evoluindo, continua crescendo espiritualmente. A evolução é infinita. Não basta chegar no estágio que Jesus está hoje e iremos estacionar. Não, isso vai continuar infinitamente, essa evolução. Então a gente não tem condições nenhuma de entender o Espírito de Jesus se a gente comparar com espíritos como Eurípides Barçanufo, que também não temos nenhuma condição de entender. Quantas vezes os amigos espirituais já nos falaram que a sua condição espiritual é um dos maiores espíritos que aqui vieram depois de Jesus aqui na Terra. E nós não temos condições de entender Eurípides, o nosso patrono, o mentor da nossa casa. A evolução dele também é muito grande. E eu tenho certeza que ele veio para a Terra, para ajudar Jesus na sua proposta de evangelização. Para isso que ele está aqui. Ele não tinha a mínima necessidade de conviver conosco, como outros espíritos que vieram aqui por renúncia para ajudar Jesus nessa proposta, nesse caminhar para levar a Terra a um planeta mais feliz, um planeta onde futuramente será habitado por espíritos de alta grandeza espiritual. Nós iremos chegar lá, mas a Terra ainda está naquele iniciozinho, naquele processo bem baixo ainda do processo evolutivo. E Jesus, portanto, escolheu aquele momento para dar o seu testemunho, o seu exemplo. Afinal, ele não escreveu nada, não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os apóstolos. Mas com o seu exemplo, com as suas palavras de amor, até hoje, a gente procura entendê-lo e agradecer por ele ter estado conosco até aqui. Alguns autores espíritas dizem que esse talvez tenha sido o seu maior sacrifício para conosco aqui da Terra. Não foi ser preso na cruz, colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, ser chicoteado. Foi talvez procurar colocar dentro daquele momento reencarnatório que ele teve aqui na Terra, uma coisa que ele já não existia mais, já não possuía mais, que era um perispírito adequado às vibrações grosseiras do planeta. A gente também estuda por Kardec que conforme os espíritos vão evoluindo até atingir esse estágio maior de pureza doutrinária, de pureza moral, espiritual, eles vão perdendo aos poucos aquela brutalidade do perispírito, que vai se confundindo com o próprio espírito, até chegar a um ponto que não existe mais perispírito. Quer dizer, continua existindo, mas de uma maneira quase que invisível para os nossos olhos, já que ele vai ficar quase que homogeneizado com o nosso espírito. Então, esse espírito de primeira ordem não tem perispírito, como nós temos. E para viver num planeta como esse, nós temos que adequar determinadas condições perispirituais com os fluidos do planeta. Talvez tenha sido esse o maior sacrifício de Jesus. E por favor, gente, em função disso que a gente está falando aqui, nunca levem em consideração algumas máximas que são colocadas até mesmo no movimento espírita, dizendo que a presença de Jesus aqui foi um fenômeno agênere. O que é isso? Ele não era vivo, ele não estava em carne e osso como a gente. Ele apareceu momentaneamente, naqueles momentos que o Evangelho descreve, e depois foi embora. Não acreditem nisso. Não podemos acreditar nisso. Senão tudo isso que ele realizou foi um grande teatro. Ele realmente reencarnou,
com a sua mãe, com seu pai. Teve irmãos? Não sabemos. Qual o problema se teve mais irmãos ou não? Muitos estudiosos dizem que sim. E o que ele fez entre os 12 anos e os 30 anos? Porque o Evangelho não toca no assunto. O que adianta a gente ficar procurando saber? Não é para saber agora, não vai saber. Mas conforme a gente for evoluindo, a gente vai aprender tudo isso. Com certeza ele estava entre nós. Ele foi para algum lugar distante, para outro país, foi viver com os essênios, ou simplesmente se desmaterializou e voltou para o plano espiritual. Gente, nós temos que ser racionais nesse aspecto. Ele estava aqui conosco. Ele estava aqui conosco. E no momento certo, ele retorna aos 30 anos para executar a sua tarefa, do qual ele se preparou a vida inteira. Numa escala menor, assim aconteceu com alguns apóstolos. Assim aconteceu com Paulo, o ex-Saulo de Tarso, que também ficou no deserto durante várias temporadas, estudando, se preparando para enfrentar a realidade. Assim aconteceu com vários grandes nomes da doutrina espírita, que também se prepararam com afinco para exercer o seu mandato de médium, ou então de trazer a revelação complementando as obras kardecianas, como aconteceu com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes levou 10 anos para retornar à Federação Espírita e dizer: eu sou espírita. Eurípides, um pouco menos, porque já era um espírito mais evoluído. Mas dizem os biógrafos de Eurípides que ele ficou de 6 meses a 1 ano na Fazenda Santa Maria, se preparando para retornar e dizer: eu sou espírita. Isso aconteceu com vários missionários. O preparo para retornar e iniciar o trabalho. E Jesus tinha que exercer esse seu testemunho aos 30 anos. Era assim que tinha que acontecer. E é assim que tinha que se cumprir as profecias. Portanto, não deem ouvidos a essa história que o corpo de Jesus era fluídico. Ele esteve conosco. Ele sangrou conosco, chorou conosco. Não podemos aceitar o contrário. Até por ser uma indelicadeza para com o Espírito de Jesus, mostrando que tudo foi uma fantasia, uma farsa. Não foi, gente. Ele vivenciou numa época que talvez fosse a época mais infeliz daquela área da Palestina, onde os romanos, no ápice das conquistas, dizimavam povos, conquistavam, escravizavam. Então, existia até entre os romanos e o povo judeu, juntamente com os seus príncipes, e nós sabemos que existiam reis naquela época lá da Palestina, que faziam negociatas com Roma, e Roma gostava disso. Então a proposta de Roma era a seguinte: continue governando o seu povo, mas vocês são submissos a nós, mas nós vamos deixar vocês governando o seu povo. E tudo que aconteça aí terá que ser reportado a Roma. E assim o povo judeu foi convivendo, mas escravos de Roma. Isso também revoltava algumas fileiras mais radicais, mais ortodoxas dos judeus. Essa escravidão que, se a gente for estudar a saga do povo judeu, até hoje, eles ainda não estão em paz, né? Não é verdade? Mas quem foi Jesus? Bom, a sua dimensão espiritual a gente não consegue raciocinar claramente, porque ainda somos pequenininhos ainda. Conforme a gente for evoluindo espiritualmente, moralmente, a gente vai entender um pouco mais de Jesus. Certa vez, em sonho, eu estive no 2º ou 3º andar da nossa casa. Aqui são vários andares, e ali para trás se perde no infinito o número de camas que são colocadas para o atendimento de espíritos que são trazidos aqui. Existe uma enfermaria aqui que não podemos, nem temos condições de dimensionar o tamanho disso. E no 2º ou 3º andar tem uma biblioteca maravilhosa,
onde eu quis entrar. Era um andar, era um salão específico de obras, como se fosse aqueles livros da coleção Barça, lembra daquelas enciclopédias Barça? Algo desse tipo, em que só falava sobre Jesus. Toda a vida de Jesus estava ali, e a minha vontade de querer entrar ali e pegar o máximo de livros possíveis para ler, para entender Jesus. E aí um irmãozinho da porta disse: calma, ainda não está no momento. Não está no momento. Me impediram a entrar lá dentro. Mas deve ter coisas maravilhosas, porque tudo que ele realizou, isso não vai ser esquecido. Graças a Deus, a doutrina espírita resgatou alguma coisinha do campo histórico de Jesus através dos livros de Amélia Rodrigues e de outras obras, pelo lápis do Chico, que complementa o Evangelho. Tem coisas que estão escritas ali que nós não vamos ler no Novo Testamento. Só a doutrina espírita traz, com aqueles repórteres do além, que trazem aqueles acontecimentos de Jesus que nós não vamos encontrar no Novo Testamento. Olha a bênção que a gente tem com esses livros. Ler a Boa Nova, que traz ali... A Boa Nova é um dos livros prediletos do Chico, um dos livros que ele teve mais prazer em escrever, porque ali traz cenas, fatos que não estão no Evangelho. Os livros da Amélia Rodrigues também, todos eles. Trechos, situações com os evangelistas, aqueles que viviam ao lado de Jesus, que não são retratados no Evangelho. Olha só que coisa maravilhosa. Então imagine uma biblioteca dessa, em que tem muito mais livros, muito mais situações, que a gente vai ler e vai aprender. Mas no momento certo nós vamos entrar lá. Não era o meu momento, eu fui convidado então a não entrar. Mas diz também Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e se não me engano, no livro Consolador, Emmanuel deixa bem claro que, igual a Jesus, existe bilhões, trilhões de espíritos iguais a ele. Porque a criação não foi feita agora, ou na época de Jesus, quando ele foi criado, simples e ignorante. Antes de Jesus nascer, já existiam trilhões de espíritos iguais a Jesus. Porque a criação veio lá também do passado, do infinito lá de trás. Então, quando Jesus foi criado, isso não temos nem condições de quantificar o momento da sua existência, da sua criação, mas já existiam outros trilhões e quatrilhões de espíritos iguais a ele. Portanto, ele, como é considerado o governador da Terra, ele é um daqueles espíritos que foi destacado diretamente por Deus para acompanhar e administrar a evolução do nosso planeta. E nós podemos dizer também que nesse livro, no Consolador, Emmanuel diz textualmente que Jesus foi um dos espíritos, e deve ter também bilhões e trilhões iguais a ele, que nunca errou, que sempre evoluiu em linha reta. Isso é difícil da gente entender. Nunca errou? Nunca cometeu um delito, um pecado? Nunca, gente. Sempre nas encruzilhadas das portas largas e das portas estreitas, ele sempre escolheu o melhor caminho. Sempre usou bem o seu livre-arbítrio. Iguais a eles, tem um monte de espíritos iguais a ele. Iguais a nós, temos mais até. É porque nós estamos numa condição de inferioridade tão grande, tão brutalizado pela ignorância, pelo ódio, pela inveja, que a gente não consegue entender que teve gente como Jesus, como esse espírito denominado por nós Jesus, que cresceu em linha reta, sem errar, mas existe trilhões de gente, de espíritos iguais a ele. Olha, outra condição nossa de inferioridade para entender tudo isso que está sendo colocado para a gente. Não é agora que a gente vai entender isso. Sua moral, portanto, sempre foi inabalável. Moral inabalável. Espírito puro, espírito puríssimo. Era culto, polido, isso é encarnado aqui na terra. Gentil.
Um espírito considerado normal, se misturasse no meio da multidão, ele era considerado normal, era filho de pais judeus. Inclusive, a figura de José é deixada de citar no Evangelho após aquele momento que ele se perde dos pais, se não me engano aos 12 anos, né? Que ele se perde dos pais, e José e Maria vai procurar por Jesus lá no templo, junto com os doutores da lei, conversando sobre Deus. Foi o último momento que a gente ouve falar de José. Por um motivo simples: José desencarnou um pouco depois. Por isso que daí para frente toda a história se passa ao lado de Maria, a sua mãe. José não é mais citado, porque ele desencarna nesse período aí. Falava várias línguas: hebraico, aramaico, o grego. E quase todos aqueles que nasciam naquela época tinham o sobrenome da cidade em que nascia. Por isso que nós vamos ver Maria de Magdala, né? Jesus de Nazaré, e tem vários sobrenomes ligados às cidades em que eles nasciam. Na verdade, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas depois voltou para Nazaré, onde ficou. Isso está lá em Mateus e Lucas. Em Mateus e Lucas, no Evangelho de Mateus e Lucas, ele vai descrever o porquê que Jesus se deslocou, né, através do censo que se realizava e tal, até Belém da Judéia, e depois retornando para Nazaré, onde viveu a maior parte do seu tempo. A vida de Jesus foi uma vida de uma criança normal, de um adolescente normal, porque nós não podemos acreditar de forma diferente, e nem posso confirmar aqui para vocês dizendo que não, o fenômeno agênio, ele diz que o corpo era fluídico, então ele sumia, aparecia quando queria, apareceu quando criança, sumia, nasceu de uma virgem. A gente não pode aceitar determinadas coisas que são colocadas através, não vou dizer da força, não vou dizer através da violência, mas de uma maneira que durante séculos e séculos a igreja se utilizou. Eu preferia o termo medo, a expressão medo. Se você não aceitar tal ideia, você poderá ser penalizado. E a história mostra isso. E eu falo isso com a maior naturalidade porque os amigos espirituais nos dizem que muitos de nós espíritas de hoje fomos aqueles frades, padres e freiras do passado, que foram esses que deturparam a ideia de Jesus. E por isso hoje estamos aqui na doutrina espírita, como espíritas, pretendendo ou tentando esclarecer a todos aqueles que chegam à casa espírita sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual, sobre a certeza da imortalidade, da certeza dos ensinos de Jesus, que são nos colocados de uma maneira verdadeira, óbvia, clara e lógica. Mas durante séculos e séculos nos aproveitamos de determinados momentos da nossa vida como religiosos católicos que nós éramos, deturpando quase que totalmente as palavras de Jesus. Daí a importância do Consolador prometido. Da importância, inclusive, de sermos fiéis à pureza doutrinária de Kardec. Porque se deixarmos também, até as palavras de Kardec serão deturpadas, como já está acontecendo em alguns lugares. Alguns livros, algumas obras que vêm tentar colocar discórdia no movimento espírita, discussões bobas, tolas, porque está fugindo da proposta maior, que é a da transformação íntima de cada um de nós. Mas a doutrina básica de Jesus se formou basicamente pela sua moralidade, por uma proposta de mudança de paradigma, não condenando aquilo que Moisés colocou para o povo judeu. Jesus amava Moisés, mas era o momento do povo hebreu, naquele momento que ele estava conosco,
entender a palavra do perdão, do amor ao próximo. E isso ainda estava difícil para a gente entender. Tanto que ele convidou que o Consolador estaria conosco. E ele chegou. Chegou em 1857, com o Livro dos Espíritos, esclarecendo de maneira lógica tudo aquilo que Jesus já falava naquela época, mas muitos não tinham ouvidos para ouvir. Inclusive, eu fazendo uma pesquisa com esses discípulos de Jesus daquela época, isso eu encontrei lá no Reformador, na revista da Federação Espírita Brasileira, além dos 12 apóstolos que Jesus convivia quase que diariamente, diuturnamente, tinha uns outros 70 apóstolos que mantinham convivência, segundo lá a revista do Reformador, convivência eventual. Passavam algum tempo com ele, mas depois voltavam para casa. Não conviviam tão intimamente como os 12 apóstolos. Eram outros 70. E no livro A Boa Nova, nós encontramos também os 500 da Galileia, que eram outras pessoas, outros atores, né, que conviveram com Jesus nesse período, em que Jesus confiou a eles o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres. 500 pessoas em que se encontravam com Jesus em dias marcados, em períodos marcados, que vinham de várias partes do planeta daquela época, se encontrando com ele, aguardando realmente o início dessa marcha de evangelização. Foram eles a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração das criaturas. Muitos foram mortos nos coliseus, no Coliseu Romano, nas arenas romanas, testemunhando, inclusive Eurípides Barçanufo era um deles. Era um desses espíritos ali. Há um livro chamado Marcos o Essênio, em que Marcos se declara amigo íntimo de Jesus. E Marcos era Eurípides Barçanufo. Livro escrito pela Corina Novelino, a mesma autora de Eurípides, O Homem e a Missão. Então ali nós já encontramos Eurípides se doando para Jesus no testemunho da verdade. E teve outras cenas, mas isso nós vamos contar detalhadamente nesse dia 5 de maio, tem até um cartaz aqui. Dia 5 de maio vai ser um encontro de Eurípides aqui na nossa casa, vai ser um domingo. Mas na sexta-feira, dia 3, nós iremos fazer o estudo lá na Dona Meca. Então na sexta-feira, dia 3 de maio, a reunião não vai ser aqui. Vai ser lá na Dona Meca, onde nós vamos falar das vidas de Eurípides Barçanufo. Então quem quiser conhecer as vidas de Eurípides, o seu testemunho para com Jesus, todas elas, testemunhando Jesus, como verdadeiro e um dos maiores colaboradores que ele teve na Terra, palavras do próprio Chico e da nossa querida Alzira, lá de Sacramento, foi um dos maiores colaboradores de Jesus. A Alzira é a sobrinha neta de Eurípides, que dá continuidade ao projeto da evangelização de espíritos lá em Sacramento. Então a gente vai estudar isso lá. O material que eu estou montando, acabando de atualizar, nós vamos apresentar no dia 3 de maio. E no dia 5 vai ser o dia inteiro o nosso encontro aqui na casa. Vai ser o dia inteiro. E durante toda essa semana, que começa no dia 29 de abril e vai até o dia 5 de maio, todos os nossos estudos aqui na casa, às 9 horas, vai ser sobre Eurípides Barçanufo. Então quem vier, por acaso, no estudo das 9 horas da manhã, vai aprender um pouquinho sobre Eurípides. Segunda-feira à noite também vai ser a Rosana, nossa querida Rosana, que vai falar sobre Eurípides, o Homem e a Missão. E o Gilson, na quinta-feira, também vai falar um pouco sobre Eurípides Barçanufo. A semana dedicada a Eurípides e o seu compromisso com Jesus.
Portanto, a doutrina básica de Jesus consiste em quê? Na moralidade, na reforma íntima, que a gente até hoje está tentando aprender. Não tem nada de filosofia, ele não era catedrático, não era filósofo, trouxe apenas a verdade, com exemplo e postura. Seu Deus era de amor, bondade, misericórdia e justiça. Por isso que se nós perguntássemos a Jesus, se pudéssemos perguntar a Jesus, qual a sua religião? Ele ia dizer isso. A minha religião é de amor, bondade, misericórdia e justiça. Ah, mas ele não era judeu? Ele não tinha que ser judeu também, a respeitar Moisés? Quem disse que ele não respeitava Moisés? Só que a religião dele era muito maior que a religião dos homens. Era o amor. E nós vamos chegar a essa situação. Se nós vamos chegar futuramente, a não sei quantos bilhões de anos pela frente, na hierarquia que Jesus está hoje, nós vamos chegar a essa condição de ter como religião o amor, a justiça, a misericórdia, a bondade. Ensinou o livre-arbítrio e que todas as nossas ações, em função da lei do livre-arbítrio, de ação e reação, podem ter conotações externas e internas dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos e de nossas emoções. Tudo que a doutrina espírita fala, ele falou para a gente há 2000 anos atrás. Tudo que ele fala está sendo colocado mais uma vez pela doutrina espírita. Por isso que a gente diz que a doutrina levantou o véu da verdade, esclarecendo tudo aquilo que foi colocado por Jesus e que a gente não queria ouvir, porque incomodava a gente. Incomodava. Reforma íntima incomoda até hoje. Mas naquela época, nós tínhamos desculpas para condenar aquele homem, de colocá-lo na cruz. Por que isso? Porque a verdade dele feria os nossos corações ainda brutalizados pela ignorância, pela inveja, pelo ódio. Ainda hoje, homens velhos, trazemos essa herança conosco. Será que mudamos? Será que somos os mesmos de 2000 anos atrás? Por isso que quando ele foi colocado ao lado de Barrabás, e isso, interessante, hoje de manhã, eu procuro nesses feriados, principalmente Semana Santa, eu procuro curtir mesmo os filmes, os documentários, a vida de Jesus, até aquela novela que tem na Rádio Nacional, que ainda tem até hoje, né? Quando eu posso eu escuto, nessa hora já deve estar indo ao ar, que é um radioteatro da década de 40, se não me engano. Eles reprisam até hoje na Rádio Nacional, num determinado horário que a gente nunca sabe, varia lá a programação. Eu fico curtindo aquilo. E hoje, assistindo o HBO, numa série chamada Passion é o nome do seriado, que conta a paixão de Cristo, pela primeira vez eu vi um filme falando exatamente o que a doutrina espírita falava. Quando Pilatos chama Barrabás e Jesus, coloca um do lado do outro, Pilatos, na certeza que aquele homem era inocente, que não podia e não deveria morrer daquela maneira, ele teve uma saída. Vou chamar então aquele bandido. Era um bandido, era um assassino, inimigo público número 1 de Roma, que matava os legionários que andavam em duplas naquelas ruelas da Palestina, nas emboscadas. Então, e no filme mostra isso muito bem. Pilatos pergunta: os seus amigos estão lá fora? Os seus correligionários estão lá fora? Estão. Então mande entrar. Então ele falou: agora eu vou conseguir libertar esse homem. Só que ele esqueceu que também os correligionários de Barrabás, que era uma das tribos de Israel, de uma das 7 tribos de Israel, estava mais em peso do que os outros. E, juntamente com o Sinédrio, juntamente com os doutores da lei, fez a cabeça de um monte de gente, convencendo a gritar Barrabás. E essa foi a maior decepção, talvez, de Pilatos, porque Pilatos nunca se recuperou daquele momento. A trajetória de Pilatos, depois desse momento,
foi definhar politicamente e até como ser humano. Ele perdeu todos os poderes políticos que tinha, voltou para Roma, aposentaram ele, foi definhando moralmente, fisicamente, até que subiu a um vulcão e se jogou lá dentro. Esse foi o fim de Pilatos. Se não me engano, é o livro Herculano que fala sobre isso. Não me lembro agora, eu acho que é Herculano o livro, não me lembro. Foi um desses livros que eu li aí. Ele sobe ao monte e se joga dentro do vulcão, porque ele não conseguia mais viver os sonhos, os pesadelos que ele tinha depois desse período foram tantos que viver para ele já era um castigo, porque ele tinha certeza que condenou à morte a uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo, apenas falava a verdade e nos incomodava pelas nossas vibrações inferiores, pela nossa postura de crianças espirituais, como diz Emmanuel. Mas a Páscoa de hoje, portanto, não tem nada a ver com esse significado que trazemos hoje. A Páscoa já existia na época de Cristo, e por isso que foi trazido Barrabás e Jesus, porque era comum naquele dia soltar um prisioneiro, mesmo que fosse um prisioneiro político, que era o caso de Barrabás. E o povo escolheu Barrabás. Nós escolhemos Barrabás. Fomos nós, né? Nós escolhemos Barrabás. E o que é que a igreja, de forma inteligente, fez quando, 4 séculos depois, naquele grande concílio, onde a igreja romana tenta trazer para si algumas festas pagãs e religiosas daquela época, integrando dentro das datas católicas, uma delas foi essa, a da Páscoa judaica, integrando ao calendário católico como ponto maior da imolação do Cristo. Incorporou aquela Páscoa, mas não é a Páscoa verdadeira. Essa é a Páscoa católica, que está relacionada à ressurreição do Cristo. Outra coisa que a doutrina espírita não pode aceitar, o que pode ter acontecido com Maria de Magdala, ao ver Jesus pela primeira vez, pode ter sido uma visão mediúnica, de vidência, ou a própria materialização, porque ele já estava desencarnado, e o Espírito pode se materializar para ela, como se materializou para os outros apóstolos. Aí sim nós podemos usar o livro dos médiuns de Kardec para elucidar essa questão. Foi um fenômeno mediúnico, ou da parte de Maria, ou da parte do próprio Espírito, que se materializa, mas que para isso precisa de ectoplasma dos médiuns que estão ao nosso lado. Todo efeito de materialização tem que haver um médium presente. Tem que haver, por causa da combinação dos fluidos. Isso Kardec explica muito bem no livro dos médiuns. E os símbolos, tudo isso que é utilizado hoje como venda do capitalismo selvagem que vivemos, se aproveitando dessa data para vender, para se enriquecer, para se abusar até da mesa farta, como acontece exatamente no Natal. A data do Natal e da Páscoa foi completamente desvirtuada em função de um capitalismo para vender. Ovos de Páscoa, grande invenção do século XX, o chocolate, porque o símbolo do ovo, como de renovação, como de oportunidade renovadora, já existia já há algum tempo. O coelho como símbolo de também reprodução. Então foram juntando, pegando se a gente pegar esses quebra-cabeça e vai montar até chegar no século XX, quando coloca esse ovo, que era ofertado às vezes na sua forma original. Era ofertado nos povos da Europa Oriental, eram ofertados na sua verdadeira originalidade, pintados alguns, para simbolizar a renovação. E a gente se perdeu com essas conquistas capitalistas, vendendo hoje uma imagem da Páscoa, que é só de trocar ovos, chocolate, comer, domingo a mesa farta ou não.
para quem pode, bebidas. E a mensagem maior da Páscoa, que é essa, de Pessah, até simbolizada pela travessia do Mar Vermelho, se quisermos interpretar assim, porque poderia ser a dificuldade da passagem, ter que atravessar o Mar Vermelho, até isso mostra a simbologia da Páscoa para os judeus. A dificuldade de atravessar, de chegar anos e anos pelo deserto até a terra prometida. Por isso que na Páscoa deles lá, dos judeus, é bem diferente da nossa. Tem um ritual bem interessante em relação ao pão ázimo, que era aquele pão que eles podiam comer no deserto. Então, há uma diferença muito grande, mas a simbologia da Páscoa parece que foi esquecida. É mais uma festa, é mais um feriado para a gente curtir e não para parar, para refletir, como deveríamos fazer desde ontem, desde quinta-feira, né? Se não deu, porque agora não é mais feriado, agora em muitos lugares se trabalha, comece então a curtir desde hoje, refletindo. Será que eu estou realmente me transformando? Será que eu estou realmente me libertando no meu Pessah? Será que eu estou vencendo as minhas dificuldades? Então, essa é a nossa mensagem de reflexão. De reflexão. Não de tristeza pela data. Não, temos que comemorar, que muitos ficam tristes. Porque eu não tenho mais o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos ao meu lado, para comemorar como a gente comemorava. A comemoração sempre foi a mesma, de reflexão. Ou você está se confundindo com a festa familiar? A festa familiar não vai acontecer mais. Eles já desencarnaram. Mas em espíritos, eles poderão participar da tua reflexão. É isso que eu proponho hoje. Até domingo. A reflexão, olhando para dentro da gente. Será que eu estou realmente melhorando? Será que eu estou realmente me reformando? Será que a minha chegada da casa espírita está me ajudando em alguma coisa? Que não seja na casa espírita, em outro lugar qualquer. Eu estou trabalhando mais para o próximo, estou ajudando mais o meu companheiro, o meu irmão? É isso que a gente tem que refletir. Porque quando a gente chegar na pátria espiritual, nós seremos cobrados por aquilo que fizemos e que não fizemos também. Muitas vezes pelo que não fizemos, porque oportunidade tinha, tempo tinha, não tinha era coragem de se levantar, colocar a mão na enxada e trabalhar, porque reforma íntima dá trabalho e continua dando trabalho. Por isso precisa de introspecção. Nosso tempo já se esgotou. Que Jesus nos abençoe mais do que nunca nessa data especial e que possamos refletir na sua história e no seu exemplo. Muita paz a todos.